do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 9. E a lição de número 9, ela tem como tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Amém? Caminhando para o nosso texto áureo da lição de hoje. Está lá no livro de Salmos, número 119, no verso de número 107. E diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A nossa verdade prática diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Amém? Aqui sobre o texto áureo, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos já estudando sobre a Bíblia. Todas as lições anteriores estão numa playlist no meu canal chamada A Supremacia das Escrituras. E desde a primeira aula nós estamos estudando sobre a palavra do Senhor. E o que eu acho interessante aqui no texto áureo é que o salmista vem dizer que ele estava aflitíssimo. E esta palavra aflitíssimo significa que ele estava muito angustiado, que ele estava muito preocupado. Mas ele mesmo traz o diagnóstico, falando que a sua alma estava aflita, que estava preocupada, que estava angustiada, mas ele mesmo também traz o remédio. Que remédio? Ele pede para Deus primeiro vivificar, ou seja, para Deus renovar ele. E aí ele continua dizendo ainda, segundo o que? Segundo a sua palavra, ou seja, ele traz a angústia que ele estava. Se os irmãos lerem o Salmo de número 119, vão ver que em vários versos ele diz que a sua alma estava angustiada, estava aflita. E aqui ele chega ao ponto de declarar que ela estava aflitíssima. E aí ele fala para o Senhor o renovar segundo o que? A palavra. E a palavra que nós estamos estudando no decorrer de todo esse trimestre. Segundo a verdade prática, vai dizer que vai falar sobre os livros históricos e poéticos, que eles mostram a soberania e a sabedoria divina. E para isso nós separamos uma referência bíblica aos irmãos, que está lá no livro de Tiago, capítulo de número 3, no verso de número 17, que vem nos dizer, a palavra do Senhor vem trazer para nós nesta lição: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então essa sabedoria que nós estudamos nos livros da Bíblia aqui, através dos livros poéticos e dos livros históricos que nós vamos estar estudando no decorrer da lição, é a sabedoria que vem direto do nosso Deus. E como Tiago vem dizendo, esta sabedoria ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Deuteronômio capítulo 6, no verso 20 ao 25, e Salmos no verso 119, do verso 105, Salmo de número 119, melhor dizendo, verso 105 ao verso 108. Diz assim Deuteronômio, capítulo de número 6. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem,
para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmista, Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Esse é o nosso texto áureo. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Amém? Aqui, irmãos, olhem em Deuteronômio, que versículo lindo da parte do nosso Deus. Ó. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Olha que versículo forte, irmãos. Assim éramos nós, estávamos no mundo. O Egito aqui significa o mundo, e Faraó significa as garras do inimigo de nossas almas. Assim éramos nós, estávamos nas garras do inimigo no mundo. E hoje o Senhor, pela sua misericórdia, com mão forte, nos tirou do mundo e nos tirou da garra de Satanás. Amém? Você pode glorificar a Deus. Na lição de hoje nós temos 3 objetivos específicos, que são destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Um segundo objetivo: conhecer a estrutura e característica da leitura bíblica poética e de sabedoria. E o terceiro objetivo: mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Amém? Caminhando então para a introdução da nossa lição de hoje. Podemos dizer aqui, que para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Já os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece nossos corações. Amém? Então temos como palavra-chave a palavra coração. E aqui quero fazer menção também de Provérbios capítulo 4, no verso de número 23, que estaremos também falando no decorrer da lição. Provérbios 4, 23 vai nos dizer que de tudo quanto nós devemos guardar, que nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele que provém os escapes para a vida. Amém? Como tópico de número 1, as histórias do Antigo Testamento. Este tópico de número 1, seu objetivo específico é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Então vamos ao primeiro subtópico, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Isso está lá em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã até o tempo de Esdras e Neemias. Neste período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Estes relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Amém? Controla o curso, melhor dizendo, da história. História com H e I, história verdadeira. História são contos. Amém? Esse texto, para embasar este comentário aqui, que Deus está no controle do curso da história, Josué capítulo 21, no verso de número 45. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o profeta mais importante dos 12 ali, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Amém? E aqui ainda podemos deixar aos irmãos aqui o seguinte comentário, que de Moisés para Josué houve um sucessor, né? Moisés, quem foi o sucessor? Josué.
Já de Josué para outro não houve sucessor, ou seja, Josué não deixou sucessor. E aí nós vamos ver que no livro dos Juízes, principalmente lá no livro de Juízes, no capítulo 18, no verso 1, a Bíblia vai dizer que não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Esse texto está registrado lá nos últimos versículos do livro de Juízes, Juízes capítulo de número 21, no verso de número 25. E ainda podemos trazer uma referência bíblica aos irmãos, ainda no livro de Juízes, no capítulo de número 2, no verso de número 10, anotei aqui aos irmãos, diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Daqui, irmãos, eu quero fazer um comentário da importância de nós, como igreja, como servos do Senhor, deixarmos sucessor. Será que tem alguém sendo capacitado, treinado para fazer aquilo que você faz hoje? Isso é muito importante, nós deixarmos sucessores. Ainda a revista vem dizendo aqui, ó, que por essa razão, ou seja, por não ter esta hierarquia de sucessores, ó, a nação entrou em um declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Mas apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para uma fidelidade e a misericórdia do Senhor. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ainda neste contexto aqui, nós sabemos que o período de Juízes acontecia o quê? O povo saía da presença de Deus, fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aí Deus levantava uma nação para corrigir aquele povo. E aí quando Deus levantava a nação e a nação começava a corrigir o povo clamava a Deus, Deus através da sua misericórdia levantava um juiz e aquele juiz começava a libertar o povo. Exemplo disso, Sansão, Jefité, temos também Otoniel, temos vários outros, né? Numa lista aí de 12, essa lista é um pouco contestável, mas vamos ficar com o que a revista nos trouxe, vários juízes que começavam a julgar, né? a libertar o povo. Aí aquele juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor levantava a nação, oprimia o povo clamava, se tornou um ciclo, né? Virou um ciclo ali. Então aqui, irmãos, caminhando para o subtópico de número 3, nós temos as histórias dos reis, juntamente com, após a época dos juízes, após ali Samuel, no período de Samuel, o povo já pediu um rei para Samuel. Samuel ficou triste, os irmãos conhecem a história, ficou triste. o próprio Deus falou para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E aí então ali é levantado o primeiro rei. A nação passou de uma teocracia, onde teo significa Deus e cracia significa governo, ou seja, o governo de Deus, para um governo agora, para uma monarquia, aonde tem um rei. E o primeiro rei, nós sabemos que foi o rei Saul. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, tem um versículo muito forte na Bíblia. Deus vai dizer a Samuel: Samuel, até quando você terá dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Aqui, irmãos, cabe uma observação. Deus não havia rejeitado a pessoa de Saul. Deus estava rejeitando as atitudes do rei Saul. Amém? Então aqui, quando Saul é rejeitado, logo no seu segundo ano de reinado, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Aqui é interessante dizer, irmãos, que ocorreram ali mais ou menos 40 anos do reinado de Salomão. Do reinado de Saul. Salomão sucedeu Davi. O reinado de Saul. Irmãos, 2 anos Deus rejeitou
a Saul. O seu reinado ainda se estendeu por 38 anos. Por quê? Por causa da tolerância de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Então, aqui eu tiro uma lição. Nem sempre que a pessoa está fazendo algo e Deus está permitindo aquilo ali, é porque está no agrado dele. Isso é uma grande lição para a nossa vida. Davi foi ungido rei, mas não assumiu de imediato o reinado. Houve um tempo ali de espera. Amém? E após Davi, então, Salomão lhe sucedeu. Né? E após a morte de Salomão, o que aconteceu? O reino foi dividido. Reino dividido em reino do norte chamado de Israel, 10 tribos, capital Samaria, e reino do sul, né, chamado de Judá, ficou com 2 tribos, cuja capital Jerusalém. E por que após a morte de Salomão? Porque Deus havia prometido, a palavra do Senhor, a fidelidade de Deus para com Davi, não permitiu que este reinado fosse dividido antes. A Bíblia vai dizer então que o reino de Israel ele foi conquistado pelos assírios pela sua desobediência, e o reino de Judá foi conquistado, né, foi levado, caiu diante da Babilônia. Então o reino do norte foi cativo pelos assírios e o reino do sul cativos pela Babilônia. Contudo, cumprindo sua promessa, Deus resgatou o trono de Davi, e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus, lá em Lucas capítulo de número 1, versos 32 e 33. Então, essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E aqui como sinopse, síntese deste primeiro tópico, onde nós aprendemos aqui sobre os livros históricos, falamos então sobre a morte de Moisés e Josué assumindo, e depois que Josué morre, ele não deixa sucessor. Falei da importância de deixar sucessor. Falamos aqui um pouquinho também sobre as histórias dos juízes, por que os juízes eram levantados, nós conhecemos, mas sempre bom, relembrar. Também falamos sobre as histórias dos reis. Então aqui, como os reis, só para enfatizar, no reino do norte não houveram reis bons, somente reis maus e muito maus, a Bíblia vai dizer. Já no reino do sul, tiveram muitos reis maus, mas também alguns reis bons. Então, como sinopse, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e da misericórdia de Deus. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, ele tem como tema os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Este tópico de número 2, ele tem o seu objetivo específico, que é conhecer a estrutura e a característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Vamos lá ao primeiro subtópico. Os livros sapienciais e poéticos. Sapienciais, significam os livros do saber, ou seja, livros que contêm, sobretudo, sentenças morais. Amém? Então aqui, primeiro subtópico vai nos dizer: 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais, ou de sabedoria, e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Nós vamos ver o que significa a poesia e logo depois a prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aqui, esses livros aqui, então, vamos falar um pouquinho agora, primeiro, da poesia. A poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Já a prosa, ela retrata o modo como normalmente falamos. Daí nós podemos entender, então, que na Bíblia esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina para a experiência humana e refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Um texto como referência, Provérbios, capítulo de número 23, no verso de número 12. Amém? O segundo subtópico vai falar um pouquinho agora sobre cada livro desse. Vamos começar com Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Eclesiastes capítulo 1, no verso de número 2. Indicando a efemeridade da vida humana,
Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é, lá em Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, e teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Temos que também destacar aqui que o livro de Eclesiastes retrata a vida embaixo do sol, sob o sol, numa perspectiva de vida humana, não sobre o sol, né? Sob, abaixo, né? Tudo é vaidade debaixo do sol. Já o livro de Provérbios, ele vai nos trazer o seguinte, ele afiança lá em Provérbios capítulo 1, verso número 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, o princípio da sabedoria. Em lições anteriores, postadas aqui no canal, na playlist que eu citei aos irmãos, chamada de A Supremacia das Escrituras, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que aquele que não teme ao Senhor nem começou a ser sábio, porque a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então aqui, o livro, de Provérbios ensina que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Já o livro de Jó, o tema central é o sofrimento. Jó, capítulo de número 1, no verso 21, já vai retratar isso, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. O subtópico número 3 vai falar um pouquinho sobre Salmos, Cantares de Salomão, ou também Cântico dos Cânticos, como é conhecido. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. A palavra-chave do livro de Salmos se encontra lá em Salmos de número 29, no verso 2, que diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Já o livro de Cantares vai nos trazer, vai nos ilustrar o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave deste livro é Cantares de número 6, capítulo 6, verso 3, que vai dizer: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém? Como sinopse, o resumo deste tópico de número 2, onde nós vimos aqui sobre os livros do saber, também chamado sapienciais e poéticos, falamos sobre Jó, sobre Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. Trouxemos aqui também aos irmãos sobre a importância, sobre como a Bíblia ela trata através de poesia que expressa os sentimentos, mediante versos que atingem o intelecto, e também sobre a prosa, que é mais a maneira que nós falamos no cotidiano. Falamos aqui também sobre os versículos chaves de cada livro desses, e como síntese, os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela e singela e prática a verdade e a soberania de Deus. Vamos caminhar para o tópico de número 3, e no tópico de número 3 nós vamos trazer como tema uma mensagem ao coração. Este tópico de número 3, o objetivo específico dele é mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Vamos lá ao primeiro subtópico, uma mensagem de soberania. Vamos falar sobre a soberania, sobre a sabedoria e sobre a mensagem de adoração, os 3 subtópicos deste tópico. Primeiro, então, sobre a soberania de Deus. A Bíblia descreve que o Deus que fez na vida das pessoas e por meio delas. A Bíblia vai descrever que através da soberania de Deus, Ele faz na vida da pessoa e também através da vida da pessoa. Amém? Podemos ainda trazer que o nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade, conforme Mateus capítulo 10, versos 29 e 30. Eu vivi uma experiência essa semana, no meu trabalho, surgiu um novo desafio e ali eu fiquei aflito, fiquei preocupado, fiquei angustiado, e estudando esta lição, eu falei, puxa vida, nessa lição de hoje, nós vamos aprender que Davi se sentiu aflito,
mas ele mesmo falou do diagnóstico e ele mesmo trouxe o quê? O remédio. E isso acalmou, né? A palavra do Senhor acalmou o meu coração. E Deus tem abençoado e está dando tudo certo conforme Ele nos prometeu, né? Aqui ainda no segundo subtópico vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios capítulo de número 2, verso 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Quais conselhos práticos podemos citar? Andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter a boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o nosso tempo, manter a nossa integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, irmãos, nada desses conselhos que a Bíblia nos traz, poderíamos aqui falar sobre cada um deles, mas prolongaria demais o tempo da nossa aula. Nada disso, nenhum desses conselhos que acabei de citar aos irmãos, todos eles com embasamento dentro da Bíblia, nada deles nos faria sentido, ou seja, se o nosso coração, ele, como eu disse lá no início da aula, Provérbios 4, 23, se nós não guardarmos o nosso coração, porque é dele que vai vir os escapes para a nossa vida, né? No subtópico de número 3, vamos falar sobre adoração. Adoração, irmãos, não é só o louvor, né? Os irmãos sabem a história de Abraão, quando Deus pediu o seu filho Isaac, né? A adoração naquele momento ali era o sacrifício do seu filho, né? O próprio Abraão vai dizer, fiquem aqui, porque eu e o meu filho, né, no dito meu, vamos ao topo ali do monte para adorarmos ao Senhor e retornaremos. Naquele momento ali a adoração era a morte do seu filho, né? Então aqui, como comentário para esse terceiro tópico, cujo tema é uma mensagem de adoração, podemos dizer que os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração. Vamos ver quais são essas emoções? As emoções então são medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido, o coração arrependido. Aqui vemos que o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Todos os conselhos deixados nos salmos, nós ainda podemos trazer aqui, que escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, no verso de número 11. Como síntese deste texto aqui, deste tópico, podemos trazer que os sentimentos do coração estão impressos na Bíblia, na poesia da Bíblia, que nos ensinam o respeito da verdadeira adoração. Como conclusão para a nossa aula de hoje, o texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vossa vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, que terá como tema: as profecias despertam e trazem esperança. Amém?